Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando primeiramente com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sintonizando com a espiritualidade que se faz presente, o nosso querido Frei Fabiano de Cristo, e vibrando amorosamente por nossa família, por todos aqueles que sofrem, pelos que se encontram acamados nos hospitais, nas ruas e por aqueles que se encontram em aflição. Que Deus, nosso Pai, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso que a cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações e livra-nos da prática do pensamento de todo o mal. Que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós falaremos sobre o capítulo 22, não separar o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento. E esse capítulo nos diz: chegaram-se ele, os fariseus, tentando-o e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? E ele respondendo lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe e juntar-se-á com a sua mulher, serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus juntou. Replicaram-lhes eles: pois por quem mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Está em Mateus, capítulo 19, versículo 3 e 9. A não ser que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo o que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade, dois países que elas sejam absolutamente iguais. E não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país e em certa época torna-se adultério noutro país e noutra época. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto em outros o casamento civil é suficiente. E aí, meus amigos, sobre essa questão do divórcio na concepção espírita, tem uma citação no jornal Consolador que nos diz que Kardec indagou os espíritos sobre a lei da natureza, a indissolubilidade absoluta do casamento, e responderam os imortais: é uma lei humana, muito contrária à lei da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as
da natureza são imutáveis. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 697. Kardec lembra em seus comentários que Jesus, além de não ter sancionado a insolubilidade do casamento, absoluta do casamento, chegou até mesmo a especificar o casamento em que o abandono pode ter um lugar, que é o adultério. Ora, onde exista uma amizade recíproca e sincera, não ronda o adultério. Se este se dá, é porque o amor se encontra bem distante. E podemos ver na citação do item 3 do Evangelho, que fala que a única lei que é sancionada aos olhos de Deus é a lei do amor. Quando Deus disse serão dois uma só carne, e quando Jesus advertiu não separe o homem ou o que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei instável dos homens. No Jornal Consolador também encontramos algumas citações dos Espíritos sobre a questão do divórcio, que reforçam os ensinamentos de Jesus. E para Emmanuel, o divórcio deve ser cogitado como medida de última instância. Eis o que ele escreveu: ergueste o lar por amor, e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo. Inegavelmente, não se te nega o direito de adiar as realizações ou dilatar o prazo ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Outra citação é que, entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância. Essas citações estão em Emmanuel, no livro Na Era do Espírito, capítulo 11. José Herculano Pires também trouxe algumas contribuições sobre o assunto, dizendo que quem ama sabe tolerar e perdoar. As dificuldades serão superadas dia após dia, através do cultivo do amor. O cultivo do amor é como o cultivo da arte. E quem romper um casamento pelo amor, um casamento de amor, por simples intolerância, não encontrará mais remédio para a sua solidão. Está em José Herculano Pires, em Nova Era, na Era do Espírito, capítulo 11. André Luiz também nos trouxe contribuição sobre esse tema. Uma visão inovadora, equiparando o divórcio a uma realização adiada, como podemos ver no texto, que ele nos diz: divórcio, edificação adiada, resto a pagar no balanço do espírito devedor. Isso geralmente porque um dos cônjuges, sócio na firma do casamento, veio a esquecer que os direitos na instituição domésticas somam deveres iguais. Auxiliemos na terra a compreensão do casamento, como sendo um consórcio de realizações e concessões mútuas, cuja falência é preciso evitar. Está em André Luiz, Sol nas Almas, capítulo 10. E Divaldo também nos trouxe uma contribuição sobre esse tema, dizendo que a doutrina espírita vê como um mal necessário a solução do divórcio. Chegará o dia em que o homem melhor escolherá o seu companheiro, com maturidade e com amor, e como consequência suportará mais as vicissitudes que advenham dessa escolha, liberando-se daquilo que lhe constitui uma carga aflitiva, porque ele tem os olhos postos na vida espiritual, que é a verdadeira. Divaldo Pereira Franco, em O Imortal, páginas 6 e 7, junho de 1984. E para complementar a nossa leitura e o entendimento dessa citação do Evangelho, vamos ler o trecho que fala sobre o matrimônio do livro psicografado por Divaldo, Jesus e o Evangelho, pelo espírito de Joana de Ângeles. É o item 29, Matrimônio e Amor. É uma análise desse capítulo
no item 2. Por isso deixará o homem pai e mãe e juntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus, versículo 19, 5. E ele nos diz: o sentimento mais elevado do ser humano é o amor, que lhe caracteriza a procedência espiritual. Gerado pelo amor, expressar-se através desse atributo superior que vem conquistando-o a pouco e pouco, no seu processo antropossocial, moral e espiritual. Em cada experiência evolutiva, mais se lhe devolvem os valores éticos e conquistas mais alto patamar na escala da evolução. Expande-se o amor em formulações de múltiplas facetas, conforme os vínculos que sejam estabelecidos pelos impositivos mesmos do processo de crescimento interior. Quando a consanguinidade, ei-lo como manifestação filial, paternal, maternal, fraternal, para ampliar-se em expressões de união conjugal, de parceiros, de amigos, de companheiros de luta, ampliando o significado e assim rumo para a união com todas as demais criaturas humanas. E por fim, com a própria natureza, nas suas várias manifestações, vivendo no passado relacionamentos promíscuos, atraídos pelas necessidades do sexo, sem qualquer respeito pela emoção um dos outros, a vinculação rápida era resultado de impulsos e desejos, através dos quais se organizavam as famílias que se multiplicavam sem qualquer sentido ético. À medida, porém, que o ser adquiriu a consciência da sua realidade e avançou na conquista, mesmo que inconscientemente, dos direitos de que todos devem desfrutar, o matrimônio foi estabelecido como forma de frear os abusos e dilacerações afetivas que eram perpetrados sem a menor consideração pela realidade emocional. Por isso, afirmou Jesus que no princípio não era assim, recordando que as uniões se davam através dos sentimentos profundos. E quando degeneraram, Moisés, pela dureza dos corações, tomou atitudes compatíveis com a gravidade do deslize moral. Por outro lado, a ausência de dignidade nos relacionamentos conspirava contra o equilíbrio e a ordem social, misturando os interesses mesquinhos com os elevados princípios do sentimento, que se expressava em relação a determinados parceiros. O matrimônio passou a direcionar melhor as uniões físicas, desde concomitantemente existissem os compromissos afetivos. Pode-se considerar esse momento de conquista como um dos mais elevados patamares da evolução psicológica e moral da sociedade. Certamente, não impediu que as expressões mais primitivas permanecessem orientando os indivíduos, especialmente os homens, que se sentiam atavicamente com mais permissões do que as mulheres, facultando-se o adultério e o desrespeito aos compromissos espontaneamente assumidos para a construção da família. A mulher enganada ou submetida aos caprichos pela força vigente e aceita pela sociedade, silenciava suas aspirações quando no lar ou servia de pasto para as paixões quando era empurrada para a prostituição. Embora o amor pudesse orientar a disciplina e conduzir à conquista dos objetivos elevados da procriação e da harmonia emocional no relacionamento saudável, a grande chaga da corrupção prosseguiu supurando e contaminando após outra geração, as quais se atribuíam créditos com relação ao prazer e ao vício. A proliferação das enfermidades sexualmente transmissíveis não conseguiu diminuir a febre dos arroubos e insatisfações,
castrando nobres aspirações, ceifando alegrias e destruindo vidas ao longo de milênios. Um grande silêncio feito de ignorância e presunção permaneceu no contexto das famílias, facultando que a desordem prosseguisse campeando sob o aplauso surdo do machismo generalizado e o sacrifício feminino, que se impunha a submissão e a escravidão doméstica. Por sua vez, as religiões dominadoras, igualmente comandadas pelos homens, negavam quaisquer possibilidades de reversão da ordem hipócrita, mesmo quando intimamente era reconhecida a necessidade urgente de alteração de conduta para o bem geral e a felicidade dos grupos sociais, que se uniam com os objetivos mais elevados. Na cegueira que vigia arbitrariamente se interpretou o ensinamento de Jesus como uma imposição para que o matrimônio se transformasse em uma cerimônia religiosa, consolidada de natureza perpétua, até que a morte separasse os nubens. Não obstante, vivessem distanciados pelo ódio, pelo ressentimento recíproco, pelo não cumprimento dos deveres conjugais. Foi uma atitude que, para minorar um mal perturbador, produziu um efeito tão danoso quanto aquele resultado que se desejava eliminar, abrindo feridas ainda mais profundas e devastadoras no cerne das vidas que eram ceifadas. Todas as leis elaboradas pelo homem são transitórias, porque devem atender a necessidades ocasionais que, ultrapassadas, perdem o seu significado. Somente as leis eternas são as leis universais, aquelas que procedem de Deus, imutáveis, porque qualquer alteração na sua estrutura levaria ao caos da própria criação. As humanas estão sujeitas às condições da época, do povo, do lugar e da necessidade de evolução. Por isso variam, mesmo entre culturas equivalentes, não necessariamente interdependentes. As leis civis, portanto, têm como meta cuidar do equilíbrio moral e social, mantendo os interesses da família, da sociedade, do indivíduo e do grupo no qual se encontra. Assim sendo, o matrimônio é uma instituição humana que, infelizmente, em alguns períodos da história, serviu para atender os interesses e paixões de nações ambiciosas que uniam os seus membros a fim de apossarem-se de terras e de vassalos, que lhes passavam a tutelagem, quando dois desses nobres se uniam através da cerimônia religiosa, estabelecida como legítima. Tão imorais atitudes essas que, sem ao menos se conhecerem os parceiros, acreditavam que o sacrifício os levava a se desincumbir dos interesses do Estado, sem qualquer consideração pelos seus sentimentos pessoais. E o desrespeito disso decorrente campeava, sem qualquer disfarce, sob o apoio da bajulação e a sordidez da conduta moral dominante. O divórcio veio terminar com a incômoda situação das uniões infelizes, facultando a transformação do tipo de relacionamento conjugal em outras expressões de amizade e de consideração de um pelo outro parceiro, que as circunstâncias conduziram à mudança de compromisso, especialmente quando existem filhos, que não podem ser relegados à orfandade de pais vivos, por desinteligência destes. Somente a lei do amor é portadora dos valores que preservam o matrimônio, porque se radica no sentimento elevado de respeito, de dever, que se devem manter os cônjuges, direcionando as suas aspirações para o equilíbrio e a felicidade, a fim de que os indivíduos consigam o êxito no consórcio matrimonial que decorre da afinidade e compreensão de ambos os cônjuges através do amor. Torna-se indispensável que os conteúdos psicológicos de cada qual se encontrem em harmonia, sincronizando-se o ânimos da mulher com sua
feminilidade, que anima o homem e a ânima no homem com a sua masculinidade, sem que haja predominância arbitrária de qualquer um deles, o que sempre conduz ao desequilíbrio emocional. Se assim não ocorre, dando lugar a comportamentos agressivos, de sexualidade ou de desvio de conduta. Nessa identificação de conteúdos psicológicos, os dois seres fundem-se emocionalmente, trabalhando pela planificação sexual e emocional. Daí resultam a saúde moral, que deve vigir em todas as uniões. O matrimônio, portanto, à luz da psicologia, continua sendo um rumo de segurança para os indivíduos que, às vezes imaturo, não se dão conta da gravidade do cometimento, mas que despertam sob os estímulos do amor, construindo segurança e harmonia. Jesus muito bem percebeu a significação do matrimônio, respondendo que nesse ato são deixados outros vínculos, a fim de que aqueles que se amam se unam e construam a família, assim contribuindo para uma ordem social mais consentânea, com as necessidades de evolução e do desenvolvimento profundo de todos os seres. Não se trata, portanto, de um compromisso formal, mas de uma união enraizada em sentimentos de alta potencialidade, da qual se derivam as necessidades de harmonia e de entendimento, que fundem os seres uns nos outros, sem lhes inibir a identidade nem as expressões individuais de vir a ser. Quando Deus junta dois seres, isso ocorre em razão da lei de causa e efeito, que já ensejou conhecimento das criaturas em existências passadas, nas quais surgiram as manifestações iniciais da afetividade ou foram realizadas tentativas de união, que ora se apresenta mais forte e compensadora do que qualquer ensejo. O que deve ser abominado é o adultério, são os relacionamentos múltiplos, em cruel desrespeito à confiança e à dignidade do outro, que se sente esbulhado e espezinhado, conduzido ao ridículo e substituído nos seus nobres sentimentos de valor moral e amor, que não estão sendo considerados. Enquanto viceja o amor, portanto, nas uniões, permanecerão. Isto não equivale a dizer que ante quaisquer diminuição de afetividade logo se pense em separação, tendo em vista que o emocional experimenta alterações constantes, produzindo estados de desinteresse, de conflitos, de inquietações que deverão primeiro ser superados antes de ampliados por decisões certamente infelizes. O matrimônio é compromisso sério, que deverá sempre ser resultado de seguro amadurecimento, precedido de reflexão profunda e dever emocional para com o si e para com o próximo, a fim de que sejam dois seres em uma só carne. Então tá aí a explicação da Joana sobre o matrimônio, né? E quanta riqueza tem nessas informações e quanto precisamos aprender, sendo a nossa primeira escola o lar, a família. E para finalizar, compartilho com vocês a leitura da mensagem extraída do livro Conduta Espírita, de Valdo Vieira, psicografado pelo espírito de André Luiz. O nome do trecho da mensagem é No Lar. E ele nos diz: começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo social. Calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho, de modo a estabelecer a harmonia em si, mesmo perante os outros. A humildade constrói para a vida eterna. Proporcionar às crianças os fundamentos de
de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasias, começando por dar-lhes nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos e suscetíveis de lhes criar embaraços futuros. O lar é a escola primeira. Sempre que possível, converter o santuário familiar em dispensário de socorro aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos necessário à manutenção doméstica. A seara do Cristo não tem fronteiras. Se está sozinho com sua fé, no recesso do próprio lar, deve o espírita atender fielmente ao testemunho de amor que lhe cabe, lembrando de que responderá em qualquer tempo pelos princípios que abraça. A ribalta humana situa-nos sempre no papel que devemos desempenhar. Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que coparticipam da sua fé, estudando as verdades e irradiando o bem, através de preces e comentários em torno da experiência diária à luz dos postulados espíritas. Quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Evitar o luxo supérfluo nos aposentos, objetos e costumes, imprimindo em tudo características de naturalidade, desde os hábitos mais singelos até os pormenores arquitetônicos da própria moradia. Não há verdadeiro clima espírita cristão sem a presença da simplicidade conosco. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Está em Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Fiquem com Deus e tenham uma excelente semana. Boa noite a todos. Vamos dar início então a mais uma noite de estudos do nosso livro Diversidade dos Carismas. E para iniciar, eu gostaria de ler para vocês uma pequena história que é do livro Histórias que Tocam o Coração, do Guilherme Vitor Cordeiro. E o título da nossa historinha de hoje é A Cadeira. E logo de início temos um trechinho de Gandhi que nos diz o seguinte: é preferível rezar com o coração sem encontrar palavras, que achar palavras sem a adesão do coração. Muito bem, vamos à nossa historinha. A filha de um homem pediu ao sacerdote que fosse à sua casa para fazer uma oração com seu pai que estava enfermo. Quando o sacerdote chegou à residência do enfermo, encontrou um homem bastante doente numa cama, com a cabeça levantada por um par de almofadas. Ao lado da cama havia uma cadeira, e o padre entendeu que o homem sabia que viria visitá-lo. Suponho que estava me esperando, disse-lhe. Não. Quem é o senhor? Disse-lhe o homem. Sou o sacerdote que sua família pediu que viesse rezar consigo. E quando enxerguei a cadeira vazia ao lado da cama, entendi que o amigo sabia que viria vê-lo. Oh, sim, a cadeira, disse o homem na cama. Por favor, poderia fechar a porta? O sacerdote, surpreso, fechou-a. Nunca contei a ninguém o que agora vou lhe dizer, mas toda a minha vida se passou sem saber como rezar. Quando costumava ir à igreja, sempre escutava a respeito da oração, que deve-se rezar regularmente, os benefícios que a oração traz e etc. Mas sempre isso entrou por um ouvido e saiu pelo outro, pois não tinha ideia de como fazê-lo. Desta forma, fazia muito tempo que abandonara totalmente
qualquer tentativa quanto à oração. Isto foi assim até 4 anos atrás, quando então, conversando com o meu melhor amigo, ele me disse: José, isso de rezar é simplesmente ter uma conversa com Jesus. Assim, eu te sugiro que faças. Senta-te numa cadeira e coloca outra bem na tua frente. Em seguida, com fé, imagine Jesus sentado diante de ti. Não é nada louco fazê-lo, pois ele nos disse: eu estarei sempre convosco. Portanto, fala com Jesus e escuta-o da mesma maneira como estás fazendo comigo neste momento. E José continuou falando: é assim que fiz uma vez e gostei tanto que continuei fazendo 1, 2 horas por dia desde então. Mas sempre tenho muito cuidado que minha filha não se dê conta ou que me enxergue, pois certamente me internaria imediatamente num sanatório. O sacerdote sentiu uma grande emoção ao escutar esta narrativa toda e disse a José que aquilo que ele estava fazendo era muito bom e não deveria absolutamente parar. E em seguida tomou sua mão, orou com ele, deu-lhe a bênção da saúde e retirou-se. 2 dias depois, a filha de José tornou a chamar o sacerdote e disse-lhe que seu pai havia falecido. O sacerdote perguntou se havia falecido com paz, tranquilamente, sem dor. Sim, respondeu a filha. Quando saí de casa, mais ou menos às 2 horas da tarde, ele me chamou e fui vê-lo junto à cama. Disse-me então que me amava muito e deu-me um beijo na face. Quando voltei das compras, 1 hora mais tarde, encontrei-o morto. Mas há algo estranho a respeito da sua morte, pois aparentemente, pouco antes de falecer, ele se aproximou da cadeira que estava ao lado da cama e recostou sua cabeça sobre ela, pois foi assim que o encontrei. O que o senhor acha que isso significa? O sacerdote engoliu seco. Conteve algumas lágrimas que teimavam em rolar dos seus olhos e respondeu com a voz rouca: Oxalá todos nós pudéssemos falecer da mesma maneira. Voltando então ao nosso livro, O Diversidade dos Carismas, vamos dar sequência então à leitura que nós havíamos interrompido quando Regina estava nos contando acerca das suas experiências com a yoga. Vamos lá. Certa tarde, após executar a sequência regular de posturas que eu vinha praticando diariamente há 2 anos, entreguei-me ao relaxamento profundo na chamada posição do cadáver. A técnica é conhecida por todos os praticantes da Hatha Yoga. Começar o relaxamento pelos pés e gradativamente chegar até a cabeça, expedindo os comandos necessários a cada grupo de músculos. Nesse ponto, era como se o corpo não existisse, ou pelo menos eu não o sentia. Normalmente eu parava nesse ponto, isto é, ia aos poucos reassumindo os controles orgânicos e integrando-os de volta à consciência, até o total despertamento do estado de torpor. Naquela tarde específica, em vez de prosseguir com a rotina e despertar, resolvi avançar a partir daquele ponto para ver o que aconteceria. A curiosidade de sempre. Continuei, portanto,
a aprofundar o estado de relaxamento até que me senti fora do corpo. Percebi, porém, certas diferenças. Usualmente, era capaz de ver, ao mesmo tempo, meu duplo perispírito e o corpo físico. Desta vez não. Sentia como se todo o meu ser se concentrasse na cabeça ou, mais propriamente, no meio da testa. Em outras palavras, era como se eu fosse apenas um olho. Não um olho comum, com a sua conformação conhecida. Era um olho semelhante ao que se vê nas esculturas e pinturas egípcias, profundo e alongado. A visão desse olho parecia não ter limites. E, de repente, aquele olho, que era eu, começou a ficar cada vez mais independente e cada vez mais forte. Com ele eu via tudo. Percorri todo o meu corpo com esse olho e via os órgãos internos mais nitidamente do que se estivesse diante de um aparelho de radioscopia. Os ovários me chamaram a atenção em particular, pois se mostravam iluminados por uma luz fosforescente. Podia observar as veias, o sangue a circular, o coração pulsando no ritmo que eu lhe determinava. O grande espetáculo, contudo, era o cérebro. Parecia uma usina elétrica, uma casa de força, pulsando, todo iluminado, e cujo ritmo de funcionamento produzia um fenômeno que eu interpretava como um som característico. De repente, eu saí do cérebro. Aí é que experimentei uma sensação fantástica. Todo o meu eu era aquele olho, e era tudo luz e vida. Em seguida transpus as últimas limitações, as daquele olho. Isto é, eu era, eu sabia, e que, como me dizia, ou melhor, tinha o conhecimento, eu sou vida, eu sou força, eu sou tudo. Aquele corpo ali nada é. E sentia aquela força expandir-se a tal ponto que me senti parte do universo, com tudo o que nele havia, como se tudo fosse e eu parte dessa unidade. E ali eu sabia que era vida. Eu era imortal, indestrutível, nada tinha a temer. Eu era parte de Deus e Deus era parte de mim. Uma sensação indescritível em linguagem humana. É como se seu eu estivesse abraçando o universo, a natureza, tudo, e ao mesmo tempo em que eu era eu, uma individualidade, era parte daquele todo, daquela unidade, daquele um. Quanto tempo durou, eu não sei. Aos poucos, porém, a sensação de expansão parece ter atingido os extremos limites possíveis à minha condição e começou a diminuir, como se encolhesse, e aos poucos fui ficando menor, até unir-me novamente ao corpo. Quando isso se deu, já no corpo, fiquei ali deitada no chão, envolvida em emoções e sensações literalmente indescritíveis, irreproduzíveis em linguagem humana. Lembro palavras soltas, pobres e vazias, que nada dizem, como alegria, felicidade, gratidão, paz, serenidade, confiança, certeza. Eu sabia. E não me sentia triste nem frustrada por ter voltado às minhas limitações, à exiguidade do meu pequeno mundo,
Agora eu sabia quem eu era e me sentia de volta ao corpo como o gênio da lâmpada, novamente preso dentro da minha garrafa. Mas eu sabia que aquilo era temporário, que um dia alguém viria abrir a garrafa e eu sairia de novo, e então o universo não teria fronteiras para mim, porque eu era parte dele. Teria sido a visão cósmica de que falam os místicos orientais? Não sei. Seja o que for, foi maravilhoso. Termina aqui o relato dessa curiosa experiência pessoal. Não há o que comentar. Quando o Cristo disse que somos deuses ou que Ele e o Pai são uma só realidade, com toda certeza tinha esta experiência em mente. Não quis dizer com isso que Ele é Deus, mas que todos nós somos, dado que somos todos dotados do mesmo potencial divino, não destinados a rivalizar com o Pai, mas a participar do seu pensamento e das suas emoções, da sua sabedoria e do seu amor. Toda partícula de luz é luz também. Então termina aqui, este capítulo 10. E agora nós vamos adentrar o capítulo 11. Capítulo 11, cujo título é bem conhecido popularmente. É Mal Olhado. Então vamos lá, o item 1. A desencarnação do chuchuzeiro. Vejam só. Em tempos outros, ainda jovem, eu vivia numa cidade do interior e no modesto quintal colhíamos alguns legumes para os gastos da casa. Certa vez visitou-nos uma vizinha que se revelou encantada com o viçoso pé de chuchu, ao qual endereçou seus melhores elogios. Que beleza! Como é que eu conseguira ter chuchus tão bonitos no exíguo espaço de terreno que mal dava para 2 ou 3 canteiros pequenos? O chuchuzeiro entrou a desencarnar na hora. Creio que não gostou dos elogios da moça. Mal ela virou as costas, ele começou a murchar, como se lhe houvessem extraído, de uma só vez, toda a sua vitalidade. Não houve o que o salvasse. Em poucas horas, pendiam sem vida as suas lianes e os frutos caíam irremediavelmente. Estava mortíssimo, sem apelo. Não restava senão limpar o terreno de toda a sua antes viçosa folharada e dos talos sem vida. Nascido e criado pelo interior, eu sempre ouvira falar de Mal Olhado. Sabia de histórias a respeito, contadas por gente que merecia crédito, mas ficava sempre com uma ponta de desconfiança. Seria mesmo possível aquilo? Sem ter ainda afirmado um conceito próprio, assumia a velha atitude de que nos fala Cervantes, a de que essa história de bruxarias é bobagem, mas que elas existem, não há dúvida. O malogrado chuchuzeiro foi a primeira demonstração disso. Não havia bruxaria, mas lá estava ele, reduzido a um montão de folhas e caules mortos. A dúvida ficou no ar por muito tempo, ou melhor, em suspensão na minha mente. Quando eu li o Livro dos Espíritos,
espíritos pela primeira vez, alguns anos após a dramática desencarnação do pé de chuchu, encontrei esta resposta à pergunta número 552, onde lemos: algumas pessoas dispõem de grande força magnética de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Prossegue a pequena dissertação dizendo que não há poder mágico algum, que somente existe na imaginação de pessoas supersticiosas e ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Não creio que a nossa visitante daquele dia fosse exatamente um espírito maldoso, mas não vejo como desvinculá-la de súbito, aliás, do súbito aniquilamento do nosso vistoso pé de chuchu. Alguma descarga magnética involuntária da parte dela? Ou teria ela absorvido para seu uso pessoal as energias que movimentavam o pé de chuchu? É certo que operavam ali leis escassamente conhecidas e que os fatos, por mais estranhos, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos, como dizem os espíritos, eram fatos naturais. Então, até aqui a nossa leitura de hoje, né? Depois, na próxima semana, entramos no item 2. Então, vamos terminar esta nossa leitura agradecendo ao nosso Pai de infinita bondade por mais esta oportunidade bendita de aprendizado, de leitura, não é mesmo? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, pela graça de Deus. Uma boa noite a todos.